O raio do nosso planeta Terra é estimado em cerca de 6.371 quilômetros, mas duvido que isso importe para você. Como uma pessoa comum não tem com o que comparar essas escalas de distâncias, dificilmente consegue imaginá-las com precisão. Elas são tão vastas que é difícil compreendê-las, mas vamos tentar. Considere a Terra com o tamanho de uma bola de tênis e reduza todas as outras dimensões na mesma escala. Obtemos as seguintes figuras ilustrativas. O Sol estaria a cerca de 1 quilômetro da bola de tênis e apareceria como uma esfera com o diâmetro de um prédio de 5 andares. Impressionante, não é? Mas não é só isso. As maiores estrelas da nossa galáxia têm um diâmetro de cerca de 2.500 vezes maior que o do Sol. No nosso exemplo, uma estrela assim teria o tamanho de 3 diâmetros do tamanho real da Terra. Lembre-se de que a Terra tem o tamanho de uma bola de tênis. Mesmo assim, mesmo nessa escala tão reduzida, a distância até a estrela mais próxima é difícil de compreender, pois corresponde a cerca de 220 mil quilômetros, aproximadamente metade da distância até a Lua. Vamos tentar de novo. Se reduzíssemos o Sol à escala de uma célula sanguínea incolor, um leucócito, a nossa Via Láctea ocuparia aproximadamente o mesmo espaço que os Estados Unidos. Como mencionado anteriormente, esse jogo de escala permite transformar números e medidas que são incompreensíveis para a pessoa comum em representações visuais. E isso está longe de representar os maiores objetos e distâncias do universo. Existem alguns que são consideravelmente mais extensos e mais massivos. Mas quais exatamente são esses objetos? E de onde eles vieram? Chandra foi lançado em uma órbita de 64 horas pela NASA a bordo do ônibus espacial Columbia em 1999. O Chandra é sensível a fontes de raios-x que são 100 vezes mais fracas do que qualquer outro telescópio de raios-x anterior poderia detectar, graças à ausência de atmosfera, que absorve a grande maioria dos raios-x, e a alta resolução angular de seus espelhos. Na época, acreditava-se que o telescópio funcionaria por apenas 5 anos, mas na realidade ele ainda opera até hoje. Como resultado, o Chandra pôde se juntar à frota dos grandes observatórios. O Chandra X-Ray Center, que opera o satélite, processa os dados e os distribui a cientistas de todo o mundo para estudo, está sediado no Smithsonian Astrophysical Observatory em Cambridge, Massachusetts. Este telescópio foi projetado para detectar raios-x provenientes de regiões extremamente quentes do universo, como estrelas explodidas, aglomerados de galáxias e a matéria ao redor de buracos negros. O Chandra possui 4 espelhos altamente sensíveis, encaixados uns dentro dos outros. Os raios-x de alta energia passam pelas conchas ocas e se concentram em detectores eletrônicos no final de um banco óptico de 9,2 metros. Imagens ou espectros altamente detalhados da fonte cósmica podem ser coletados e analisados, dependendo do detector utilizado. Astrônomos podem ter descoberto o buraco negro supermassivo com jato mais distante já observado, detectado em raio-x pelo Observatório de Raio-X Chandra da NASA no início de março de 2021. A fonte do jato é PJ352-15, um quasar, um buraco negro supermassivo em rápida expansão no núcleo de uma galáxia jovem, localizada a cerca de 12,7 bilhões de anos-luz da Terra. Essa descoberta pode lançar luz sobre como os maiores buracos negros do universo se formaram tão cedo em sua existência. No canto inferior esquerdo, a matéria orbita em torno de um buraco negro supermassivo no disco. Assim que perde velocidade e energia suficientes, a matéria pode cair ainda mais para dentro e cruzar o chamado horizonte de eventos, o ponto sem retorno demonstrado pelo disco negro. Enquanto isso, como visto no lado direito das ilustrações, parte dessa matéria é desviada para longe do buraco negro em um feixe estreito ou jato. Campos magnéticos alimentam esses jatos de alta velocidade de partículas energéticas, o que pode causar um efeito de frenagem do disco à medida que a energia é extraída do sistema. Esta é uma das principais maneiras pelas quais a matéria no disco perde energia, aumentando consequentemente a taxa de expansão do buraco negro. Os dados de raio-x do Chandra de PJ352-15 foram combinados com dados ópticos e infravermelhos dos telescópios Gemini North e Keck-1, mostrados no detalhe desta imagem. Astrônomos usaram a visão aguçada do Chandra para observar PJ352-15 durante 3 dias, em busca de evidências do jato de raio-x.
O Chandra detectou emissão de raio-x a 160 mil anos-luz de distância do quasar, na mesma direção de jatos muito menores observados em ondas de rádio. Em contraste, a Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Como apenas a parte mais brilhante do jato é detectável, com o tempo de observação utilizado, os resultados do Chandra não apresentam o jato como contínuo. Os raios-x descobertos no jato de PJ 35215 foram gerados quando o universo tinha apenas 0,98 bilhão de anos, correspondendo a aproximadamente 1/10 da sua idade atual. O nível de radiação residual da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, remanescente do Big Bang, era significativamente maior naquela época do que é hoje. À medida que os elétrons do jato se aceleram para longe do buraco negro, eles atravessam e colidem com os fótons que compõem a radiação CMB, classificando a energia desses fótons para a faixa de raio-x que o Chandra consegue detectar. Diferentemente das ondas de rádio, a luz de raio-x é substancialmente intensificada nesse caso, o que está em concordância com a constatação de que a maciça estrutura do jato de raio-x não possui emissão associada em rádio. Como os buracos negros supermassivos dessa época inicial do universo evoluíram tão rapidamente a ponto de atingir uma massa tão considerável? Até hoje, essa continua sendo uma das questões mais importantes da astronomia. Dada sua gravidade avassaladora e notoriedade assustadora, os buracos negros nem sempre engolem tudo o que se aproxima. É difícil para uma criança se mover em direção ao centro de um carrossel de parque infantil se ele estiver girando rápido demais. Então, alguém ou algo precisa desacelerá-lo, disse Thomas Connor do Jet Propulsion Laboratory da NASA, em Pasadena, Califórnia, que liderou a pesquisa. Acreditamos que os jatos retiram a energia suficiente dos buracos negros supermassivos para permitir que a matéria caia para dentro, iniciando o crescimento dos buracos negros. PJ 35215 é o primeiro objeto a quebrar 2 recordes astronômicos distintos. Primeiramente, o jato mais longo detectado anteriormente nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang tinha apenas cerca de 5 mil anos-luz de comprimento, em consonância com as observações de PJ 35215 em rádio. Em segundo lugar, PJ 35215 está aproximadamente 300 milhões de anos-luz mais distante do que o jato de raio-x mais remoto descoberto anteriormente. A duração desse jato é importante porque indica que o buraco negro supermassivo que o alimenta está crescendo há muito tempo, disse Eduardo Bados, coautor do estudo pelo Instituto Max Planck de Astronomia em Heidelberg, Alemanha. Essa descoberta enfatiza como os estudos de raio-x de quasares distantes são importantes para compreender o crescimento dos buracos negros supermassivos mais remotos, acrescenta a equipe. Nossas descobertas indicam que observações em raio-x podem ser um dos métodos mais eficazes para estudar quasares com jatos no universo primitivo, disse Daniel Stern, coautor do estudo pelo JPL. Em outras palavras, futuras observações em raio-x podem ser a chave para desvendar os mistérios do nosso passado cósmico. O quasar PJ 35215 foi revelado em 2018 e, na época de sua descoberta, era o quasar mais intenso em rádio. O jato de partículas mais longo já registrado, proveniente do quasar PJ 35215, estabelece um recorde astronômico por uma grande margem, já que o jato de partículas previamente observado pelos astrônomos tinha apenas 5 mil anos-luz de comprimento. Representando cerca de 10% de toda a população de quasares, os quasares intensos em rádio estão entre os maiores e mais antigos objetos do universo já descobertos pelo homem. O jato de raio-x de PJ 35215 estabeleceu um recorde de distância observacional no momento de sua descoberta. O Chandra da NASA é, sem dúvida, o observatório de raio-x mais poderoso da humanidade, e ele já observou de tudo: pulsares, gases em colisão, aglomerados de galáxias e buracos negros supermassivos. O Chandra também registrou o maior jato de raio-x do universo, conhecido como pertencente a Pictor A, uma galáxia intensa em rádio localizada a cerca de 485 milhões de anos-luz. O Chandra analisou-a com seus olhos de raio-x e a descoberta foi inacreditável. O jato de Pictor A, com 300 mil anos-luz de comprimento, foi descoberto. Este é mais um jato de raios-x recorde descoberto pelo Chandra.
Muito provavelmente, este não é o limite para descobertas empolgantes do Observatório de Raios-X Chandra e de outros observatórios ao redor do mundo, já que a curiosidade dos astrônomos os impulsiona a continuar avançando e as descobertas mais notáveis ainda nos aguardam. Como disse Neil deGrasse Tyson em Death by Black Hole and Other Cosmic Wonders, não apenas vivemos entre as estrelas vivem dentro de nós. Nós definitivamente contaremos a você sobre elas. Obrigado por assistir, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo.